Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Papo de Goleiro, o único canal totalmente dedicado aos goleiros. Como vocês perceberam, hoje nós estamos num local fora do nosso habitual, estamos em solo alviverde aqui no CT do Palmeiras, na Barra Funda, porque o nosso convidado é o grande Fernando Praz. Seja bem-vindo, Praz. Obrigado, viu? Valeu. Cris. Valeu, e aí galera, obrigado Praz. Praz, antes da gente começar a falar de seleção brasileira, Palmeiras e tudo mais, a gente queria saber, você começou na base do Grêmio, foi isso? Comecei na base do Grêmio, se eu não me engano, em 91. O Darley era o goleiro do profissional na época. O Darley ainda não era o titular era o Emerson, o Darley acho que assumiu em 93, 94, por aí, né? Certo, legal. Aí depois disso você foi pro Vila Nova. Fui emprestado para Francana para jogar o Paulista da A2. Depois fui emprestado para Vila Nova, fiquei 1 ano e meio. Joguei 2 brasileiros da Série B, no Campeonato Goiano. Depois Curitiba, 4 anos praticamente. Depois União de Leiria, mais 4 anos. Portugal, né? Portugal. Depois voltei, fiquei 4 anos no Vasco. E agora já estou praticamente 4 anos aqui no Palmeiras. Legal, bacana. E essa sua ida para Portugal, você sentiu alguma diferença em termos de treinamento específico mesmo, que você tinha aqui no Brasil e de repente você foi fazer lá fora? Olha, eu tive 2 treinadores de goleiros em Portugal, né? O primeiro treinador de goleiro, muito parecido com o aqui do Brasil. O segundo, um treinamento totalmente diferente. 2, 3 bolas só e mais ações de movimentação dentro do gol. Mas esse segundo treinador de goleiro, que depois foi para o Benfica, é uma escola totalmente diferente. E isso chegou a te atrapalhar? Essa mudança de treinamento? Uma coisa que você estava acostumado aqui? Não, acho que não, cara. Pelo menos eu analisando, eu consegui manter minha regularidade. Tem 2 lados, né? Às vezes essa mudança te atrapalha porque tu está acostumado e tu desempenha bem com um certo tipo de treinamento. Sim. Mas eu acho que para mim foi bom porque de repente trabalhou algumas situações que eu não trabalhava antes. Acho que para mim foi bom, me fez crescer. Óbvio que necessita um tempo de adaptação. E lá em Portugal era mais fácil porque a pré-temporada eram 45 dias, né? Então tem um tempo até se adaptar. Aqui no Brasil tu chega, se tiver uma mudança brusca assim, tu não tem nem tempo de se adaptar. O calendário é muito apertado. Assim, aqui, né? Aqui é bem diferente. Isso acaba te dando menos tempo de... Daí tu tem que adaptar o treinamento, né? De repente lá fora tu poderia dar um dia de folga, aqui tu vem, depois do jogo tu tu faz um tipo de recuperação mais ativa. Tu tem que se adaptar ao calendário, porque óbvio não é o ideal, mas não adianta tu ficar reclamando, né? Tu tem que tentar, em cima do calendário que tem, trabalhar da melhor maneira possível. A posição de goleiro, ela tem sofrido evoluções assim constantes, né? Cada ano você vê que tem muita mudança, a Europa mesmo tem desenvolvido técnicas diferentes de jogar no gol e tudo mais. O que você acha que foi a maior evolução para o goleiro nesse período que você atua como profissional? Eu peguei a transição dessa regra nova, do não poder recuar a bola, né, para o goleiro. Eu peguei essa transição na categoria de base, já no fim da categoria de base. Uma das coisas que mudou foi isso e também acho que o próprio posicionamento do goleiro ficou um posicionamento mais, vamos dizer, agressivo, né? Antigamente era um posicionamento muito defensivo. Tu joga mais adiantado, tu tem uma responsabilidade maior em bolas cruzadas. E se tu pegar isso voltando mais no tempo, 30, 20, 10 anos, se tu vier fazer uma retrospectiva através de imagens e ver os jogos, a parte técnica do goleiro mudou muito, né? O tipo de batida na bola, o tipo de entrada, o tipo de encaixe, a saída do gol. Então, sem dúvida nenhuma, é uma posição que nos últimos anos, a que mais evoluiu no futebol, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que isso foi bom, né? Porque o goleiro começou a fazer parte do esquema tático do time, né? Que antigamente todo mundo considerava que ele estava fora. E uma das coisas, acho que o Brasil ainda está atrás da Europa, é isso. Entender que o goleiro faz parte do esquema tático não só para defender, mas para construir o jogo também. Porque no Brasil hoje, se for ver, poucos times usam o goleiro como jogador para fazer a circulação da bola. Usa o goleiro quando? Quando tá apertado, não tem mais nenhuma solução, joga no goleiro e já sai para... Então, por isso que no Brasil normalmente o goleiro joga com os pés, muitas vezes para dar o chutão. No Brasil o goleiro dá muito chutão. Mas na minha opinião é porque é isso, a gente ainda não conseguiu inserir o goleiro nessa parte de construção de jogo também.
É verdade. Agora, aí você volta de Portugal, volta para o Brasil e assina com o Vasco. No Vasco você pega a equipe que caiu para a segunda divisão, você ficou no Vasco, ganhou titularidade, foi considerado um dos ídolos do clube e ganhou uma Copa do Brasil, prêmio Bola de Prata, e de repente você se consolidou como um ídolo. Foi a partir desse momento que o Fernando Praz de fato apareceu para o cenário do futebol? É até estranho, porque é que junta duas coisas, né? A nossa posição, tu requer um tempo maior de visibilidade para ser reconhecido. Tu vê aí atacantes, principalmente, faz um campeonato brasileiro bom, 10 gols, 12 gols e vai para a Europa rapidinho. É verdade. Os goleiros não, os goleiros jogam 3, 4, 5 anos até conseguir um destaque maior. Então juntou duas coisas, juntou essa situação de ter um tempo maior e também da exposição, porque até me surpreendeu quando eu fui pro Vasco, muita gente não me conhecia e eu tinha feito 4 anos no Curitiba. Excelente, sendo Muito bom. o goleiro menos vazado, acho que 3 anos Sim. seguidos. A gente ficou em 3º ou 4º no Brasileiro de 2003, classificamos o Curitiba para a Libertadores. Então, eu uso o exemplo do Vanderlei também. Muita gente fala que mas Vanderlei é bom goleiro. Eu falei, sempre foi. Só que estava jogando no Curitiba e não tinha visibilidade A gente que já se tem comentou aqui. isso no programa. Comentamos Aqui, isso. né? Então quando eu vim para o Vasco, eu tive uma visibilidade muito maior, mas na minha opinião, claro, algumas coisas tu evolui com a experiência, mas basicamente eu sou o mesmo goleiro que joguei no Curitiba por 4 anos, só que não tinha a exposição que tem o Vasco, que tem o Palmeiras. Né? Sim, tem uma visibilidade maior. Então, aí falando de Palmeiras, você chegou aqui em 2012, né? E assim, o Palmeiras tinha o Marcão como ídolo. Com a saída do Marcão, o Palmeiras ficou carente de ídolo, né? E você de repente assumiu a posição, virou o ídolo do clube e hoje é o maior ídolo aqui da torcida. Como que você encara isso? É difícil falar esse negócio de ídolo enquanto o cara tá jogando, né? E ainda mais, eu sempre falei isso, quando tu fala ídolos do Palmeiras, aí tu fala Marcos, Leão, Ademir da Guia, Edmundo, tu fala, pô, é difícil tu aceitar que tu é ídolo sendo o parâmetro desses caras. Então, não sei, eu acho que é difícil falar de ídolo. De repente, quando eu parar daqui a 3, 4, 5 anos, e pela história que eu construí aqui dentro, até possa ser considerado. Mas hoje é difícil, cara, difícil realmente tu entender uma função de ídolo. Óbvio que eu sei que a torcida gosta muito de mim, sim, até porque o torcedor ele é muito passional, todo mundo fala, age com emoção, mas ele é inteligente. Claro. Quer dizer, o torcedor sabe que, quando falou, eu era ídolo no Vasco, tinha uma situação muito boa no Vasco, e saí para vir jogar a Série B aqui, num momento em que ninguém queria vir pro Palmeiras. Todo mundo, o Omar era diretor naquela época, todo mundo corria do Palmeiras, né? Com medo da situação do clube e da situação de pressão, né? E eu vi nisso uma oportunidade de fazer a história que, graças a Deus, ano passado e esse ano estão comprovando que eu fiz uma aposta certa. É porque assim, você joga muito bem e é líder dentro de campo. Liderança conta muito, isso, né? comanda o time te respeita muito. Então acho que a torcida te tem como ídolo por esse motivo. Pode ser, com certeza, a gente já viu grandes jogadores tecnicamente muito superiores e que não foram ídolos no clube, e outros jogadores que de repente não tinham tanta capacidade técnica ou sei lá, outra coisa, e tinham uma identificação grande. Isso tem uma coisa também, tem uma química que às vezes não dá para se explicar e se entender só vendo os dados, vendo os títulos, vendo a participação dentro do campo. A torcida realmente ela te vê como um grande ídolo do clube. Eu tenho diversos amigos palmeirenses, embora eu não seja palmeirense, mas eu consigo enxergar que você é um ídolo do Palmeiras. Não, então eu como palmeirense posso te garantir que realmente é o maior ídolo. Em compensação, assim, até aproveitando do outro lado do muro ali, que é o meu clube do coração, tá difícil achar um novo ídolo. E assim, a gente sabe que uma saída de um goleiro que foi o Rogério Ceni, vai ser difícil, assim, chegar a um novo ídolo. Mas aqui no Palmeiras a gente vê assim, a gente tava olhando aqui no final do treino, né? A molecadinha só falava de Fernando Praz. A hora que você passou por ali foi todo mundo, né? É incrível o carinho das crianças aqui, é muito legal. Essa situação de São Paulo de substituir é complicado, porque eu passei isso, né, com o Marcos. O Marcos eu já tinha parado 1 ano, né? Mas mesmo assim, é muito recente. Sim, 1 ano na história do clube não é nada. Então, aí eu falo, até covardia as comparações, né?
Pô, tu comparar o Denis com o Rogério Ceni, me comparar com o Marcos, é covardia contra a gente, né? Porque são caras que, pô, na história de 100 anos, um ou dois, então são um dos maiores jogadores de cada clube. Então, pô, é um peso grande. A mesma coisa tu pegar e querer comparar, sei lá, o Dudu com o Edmundo, o Cleiton Xavier com o Ademir da Guia. Sim. Então, são comparações pesadas. Cada um tem a sua história, né? Mas Seu momento, né? Mas não adianta, todo goleiro que jogar no Palmeiras vai ser comparado com o Berda Catani, vai ser comparado com o Marcos. Leão. E é difícil chegar no nível dos caras, então, quer dizer, tu vai estar sempre em desvantagem, né? Mas você tem certeza que mais pra frente, quando tiver um novo goleiro do Palmeiras, vão comparar com o Fernando Praz também. Tomara que demore um tempo ainda. De repente você se viu num momento muito bom no Palmeiras, conquistou várias coisas importantes, você teve aquela conquista de pênaltis, aquilo foi um marco histórico. Olha o sorriso do palmeirense quando eu falo disso. Deixa né? eu te contar uma particularidade nesse dia. Foi no dia do meu aniversário, cara. Aí, ó, presente fantástico. Você deu um presente pro cara aí. Sorte. E aí teve a convocação para a seleção brasileira e muita gente comemorou, torcedores de outros clubes. Eu mesmo fiquei muito feliz por você ter sido convocado. E aí teve a infelicidade da fratura, né? Como que você encarou esse momento? Um momento que assim era tão esperado, seleção brasileira, e de repente teve esse problema, essa infelicidade. Não tem como tu passar imune a isso. Óbvio que a cabeça dá 1000 voltas, ainda dá. Tem momentos que tu tá mais tranquilo, tem momentos que bate um pouco da depressão, da tristeza. Mas a carreira do jogador é assim, né? Então não pode, claro, não vou dizer que não pode lamentar, tu vai lamentar, óbvio, vai ficar te remoendo. Tem coisas que passam e lá pra frente tu pode conquistar essas coisas, mas nunca vai pagar o que ficou pra trás. Mas tu tem que aceitar e tentar trabalhar a tua cabeça da melhor forma possível, porque é uma luta diária, né? Uma luta constante, né? Entre o desânimo e a motivação. E o jogador de ponta, o jogador que chega a clube grande, que conquista as coisas, a diferença às vezes é isso, porque eu vejo muitos goleiros, e trabalhei com muitos goleiros que tinham uma capacidade técnica muito boa, até melhor que a minha. Mas eles não chegaram, de repente, tão longe, aí eu não acredito em sorte. Foi sorte, não. Alguma coisa diferente se tem. Então, o psicológico conta muito. Eu acho que pro goleiro que está em time grande, claro, até tu chegar aqui é difícil a parte técnica, mas quando tu chegou aqui, todos os goleiros que estão no time grande têm condições de jogar, são bons jogadores. Aí vai a parte técnica, vai uma pitadinha do momento do clube também, do time. Então são vários fatores, mas a parte mental é muito importante. Você tem ainda como meta jogar pela seleção brasileira? Cara, eu penso assim, eu estava com 38 anos quando fui convocado. Pensei minha vida inteira em jogar seleção, chegar na seleção, era sempre um sonho. Aí, quando quase ninguém mais acreditava, com 38 anos eu sou convocado para a seleção pré-olímpica, que tem um limitador de idade. Sim. Então eu acho que botando numa escala, foi mais difícil de acontecer do que eu ser convocado com 38 para 39 para a seleção principal. Então, eram 2 goleiros só a seleção, hoje se convoca 3. Então, eu me dou o direito de voltando a jogar no Palmeiras, voltando a jogar bem, de sonhar. Se eu vou conseguir voltar ou não é outra coisa, né? Legal. Qual que é a comparação que você faz dos goleiros do Brasil de hoje com os goleiros da Europa? Você acha que tem uma diferença técnica ou psicológica? Existe alguma diferença? Você acha que o Brasil está muito abaixo dos goleiros da Europa ou não? Não. Eu só acho uma coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu joguei em Portugal e a crítica dos goleiros de Portugal era que os goleiros portugueses não sabiam sair do gol. Aí Portugal fica do lado da Espanha. Eu ia à Espanha, a crítica dos goleiros espanhóis é que os espanhóis não sabiam sair do gol. E aqui no Brasil fala a mesma coisa. Então, não é. Eu escuto falar isso desde criança com os goleiros brasileiros. Aí falavam dos goleiros argentinos que era uma escola. Não é falar nada, mas eu acho que o nível dos goleiros brasileiros hoje é muito superior ao dos argentinos. A gente vê na própria seleção, né? A seleção argentina, os goleiros e os goleiros da seleção brasileira. Sim. Então eu acho que o goleiro brasileiro não deve nada para o goleiro europeu. Só essa questão ainda da parte tática dos treinadores conseguirem inserir mais o goleiro brasileiro, porque o goleiro brasileiro ele dizem que não sabe jogar com o pé, mas sabe, só que ele tem que ser estimulado a jogar com o pé. Então
Eu acho que é um processo que, óbvio, às vezes as coisas acontecem mais rápido na Europa, demora um pouco até chegar aqui no Brasil, mas eu coloco o goleiro brasileiro no mesmo nível do... Aí tu vai dizer, pô, mas o Neuer, pô, mas também daí o Neuer, o Buffon, daí tu quer comparar com caras que vão entrar para a história dos melhores goleiros da história do futebol. Então é a mesma coisa de comparar, o Brasil hoje não tem uma geração boa, não tem um Romário, não tem um Pelé, pô, mas é complicado, né, cara? Tu vê hoje, tu fala, o Brasil não tem uma geração boa de jogadores, pô, tem Neymar, Felipe Coutinho, Douglas Costa, aí tem um monte de jogador que tu fala. Aí Gabriel tá surgindo. Gabriel Jesus, daí tu vê na Europa, no mundo, os dois melhores do mundo, Cristiano Ronaldo e Messi. Tem mais de 30 anos. Verdade. Então, quer dizer, abaixo desses, com a idade do Neymar, da geração do Neymar, quem é o melhor? É um brasileiro. Coutinho, da minha geração também, é um dos melhores. Aí tu vai comparar o Neymar hoje com quem? Quer dizer, tem o Pogba, que é bom, que tem mais ou menos a mesma idade. Então, tu tá comparando com o Messi e Cristiano Ronaldo, que são fenômenos e que já são de uma outra geração, né? Com certeza. Braz, nós tivemos uma safra de goleiros dos anos 80, anos 90 fantástica, né? Vários goleiros excelentes que, inclusive, motivou a gente a virar goleiro. Né? Sem dúvida. Você acha que hoje a safra o Brasil está bem servido? Eu acho que tá. Eu acho que nessa época tinham, de repente, um goleiro que era, tipo, foi Tafarel, né? Sim. Depois Dida, o próprio Marcos, o Rogério, que eram... E eu acho que hoje tem... De repente tu não tem esse fora de série, como foi o Tafarel, mas tu tem uma média muito boa. Será poder citar aí 10 goleiros que tranquilamente podiam jogar na seleção brasileira. Talvez isso que gere dúvida na seleção para quem vai ser convocado? Mas eu acho que é uma dúvida boa, dúvida de que se tem quantidade e qualidade, Melhor, né? Melhor assim. Porque às vezes tu depende de um só. Se acontece alguma fatalidade, na época o Tafarel, me lembro que estava jogando na Itália e ele tinha um limite de estrangeiros. Aí o Tafarel saiu do Parma, foi jogar no Bolonha, daí no Bolonha também tinha um limite de estrangeiros. O Tafarel muitas vezes treinava na linha e teve que jogar a Copa do Mundo, né? Então é uma dificuldade. Hoje o Brasil tem um leque muito grande. É verdade. Uma coisa que todo torcedor do Palmeiras deve estar se perguntando e deve estar querendo saber: quando você de fato volta pro futebol? Se alguém souber, eu também quero saber. Não, é que eu tenho um retorno periódico ao médico, né? E aí, em cima desse retorno, em cima do exame, em cima da minha condição clínica, ele vai traçando a minha recuperação, né? Na última consulta agora já evoluiu, ele me liberou para fazer musculação e dentro da evolução, de repente, começar alguns trabalhinhos leves com bola, mas sem queda. Aí dia 8 de novembro eu volto lá e ele faz de novo o exame e traça de novo se a gente pode andar para frente ou se tem que esperar um pouco mais. Então é passo a passo. Nem ele mesmo falou, nem ele sabe como vai ser minha recuperação, porque ele precisa ver o exame, né? Legal. E não adianta voltar antes, né? Tem que estar 100%. Foi o que eu falei, eu não quero voltar antes, mas também não quero voltar depois, eu falei para ele. Eu quero voltar no que for possível voltar, não quero voltar da forma mais rápida possível, eu quero voltar da melhor forma possível. Porque a minha ambição não é voltar para jogar 1, 2 jogos, é voltar para jogar 2, 3 anos, então eu tenho que voltar bem. Ô Praz, a gente tem batido um papo com diversos goleiros, né, pro nosso programa, e geralmente a gente fala sobre luva, modelos de luva. Tem algum tipo de luva que se encaixa melhor ao seu estilo? Algum corte diferente? Olha, cara, para luva e chuteira sempre foi muito fácil de... A única luva que eu não me adaptei muito bem foi aquela luva com as talas. Sei, que eu acho que fica muito pesada, muito dura na mão, e eu gosto de ter uma luva mais maleabilidade, que eu possa sentir mais a bola, ter um contato melhor com a bola. A única luva que eu não me adaptei realmente foram aquelas luvas. O Papo de Goleiro queria dizer que torce muito por você, a gente torce para sua recuperação, para que você tenha uma chance na seleção brasileira, porque é merecido isso, por tudo que você vem fazendo nos últimos anos. E a gente acredita que você vai ter essa nova oportunidade. Te agradeço mais uma vez pela participação aqui. Obrigado. Uma boa sorte para você, Praz. Obrigado. Obrigado. Viu? Valeu, obrigadão. Valeu, Praz. Valeu, obrigado. Galera, e eu peço para vocês mais uma vez, para vocês curtirem aí a nossa página no Facebook, para que vocês também se inscrevam no nosso canal, acessem o nosso site, as nossas redes sociais, fiquem ligados que a gente vai continuar postando cada vez mais bate-papos com vários goleiros aí, galera. Brigadão, um abraço e até a próxima. Um abraço.
A gente vai falar mesmo, assim, não tem... A gente só vai fazer umas 5, 6 perguntas mais polêmicas, brincadeira. Não tem problema não. É brincadeira, Tá aí pra isso. Bora chamar um papo de goleiro, que é mesmo pra defender a categoria. É. A gente só vê as pessoas dando porrada na televisão, comentaristas falando um monte de besteira, ou qualquer... Às vezes uma bola que pode ter sido uma falha, às vezes nem foi falha, mas pode ter sido, o cara já fala que é um frango, né? Pô, a gente acha um absurdo isso, cara. O cara nunca foi goleiro, quer falar que... Não quer dizer ficar falando do Neto assim, velho. Os caras falam de posicionamento. Posicionamento. Tava adiantado, só porque tomou um gol no ângulo, tava adiantado. Antes de É. quem? Quem foi? Vocês eram da seleção, tava adiantado. Falei, meu Deus. Como que o cara fala uma coisa É, dessa? Deixa eu... É melhor, né?